Oi, gente, boa noite. Mais uma noite aqui para a gente se fortalecer e se concentrar no que é importante, né, pro Enem, pros vestibulares e para a vida também. Cada vez mais vocês vão perceber que a gente está se aproximando do fim do século XX, início do século XXI, não é? Geralmente os fatos que estão aí, né, nessa virada do século são fatos inteiramente ligados ao fim da União Soviética, ao fim da Guerra Fria, não é mesmo? E pode dar assim a falsa sensação de que como é um assunto atual, eu vivi esse momento, eu já tinha nascido nesse momento, vai ser uma coisa fácil, enfim, é só saber e marcar. E não é tão assim. Todos os acontecimentos, olha o que a gente sempre fala, todos os acontecimentos têm um motivo, têm suas causas, têm o jogo de interesses e muitas vezes isso já começa desde lá de trás. Então, os vestibulares, o Enem, nas questões, nas alternativas, ele vai querer te testar. Então, ele vai botar informações certas no lugar errado. Enfim, isso a gente vai observando aqui. Hoje a gente tem 6 questões, 2 questões a mais do que a gente geralmente pega, mas eu achei bastante importante. Se for do agrado de vocês, já terem feito lá primeiro no material de apoio, já ter visto e ter feito, e aqui vocês vão corrigir e ver aí se vocês erraram, se vocês acertaram e por quê, não é? Vamos começar. Essa primeira questão do Enem de 2015 vem trazendo esse poema e vem te dizendo que é do líder angolano Agostinho Neto e tem algumas partes que são interessantes, como os sons do batuque, ritmos do blue, que é um estilo de música feito aqui na América do Norte, mas feita por afrodescendentes, né, afro-americanos, esses descendentes de escravos, ó negro esfarrapado do Harlem, que é um bairro, ó negro da África, negros de todo o mundo, eu junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz, os meus humildes ritmos, pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo, eu vos sinto. Então você vê, tem a palavra irmãos, eu vivo a nossa história. Então você vê que apesar de o escritor ser angolano, ser de uma parte só da África, que é um continente enorme, com várias etnias e com tantas diferenças, ele está convocando, ele está chamando, ele diz que ele sente tudo isso, todo o mundo. E aí, no enunciado, ele vem e te dá a resposta, no enunciado. Nesse poema, fala o nome do líder, na década de 40, evoca o pan-africanismo. Quando a gente tem os jogos pan-americanos, pois é, pan é o que se refere a todos os continentes. Pandemia é quando a doença atinge um nível de estar presente em todos os continentes. Então, o pan-africanismo, assim como foi lá atrás o pan-germanismo, né, da então formação da Alemanha, é querer que todos se unam, que todos aqueles que, independente de estarem na África ou na Europa, na Oceania, que todos os negros se sintam parte de um só, que todas essas partes se sintam um todo. Então, todas as vezes que vocês verem esse termo pan-africanismo ou pan antes de qualquer nome, né, que vem aí se relacionando a um povo, quer dizer que todo esse povo vai estar junto, mesmo separado, suas culturas, suas raízes, a sua luta vai ser muito maior do que essa distância, do que, por exemplo, a escravidão que separou tantas famílias, que separou tantas pessoas, que acabou tantos reinos, que destruiu toda a organização social da África, né? Lá atrás. E aí ele te pergunta, evoca o pan-africanismo com o objetivo de... O poema tá aí, claro, né? Tá bastante legal, mas a palavra-chave é pan-africanismo. Qual é o significado de pan-africanismo? Qual é o objetivo? Incitar a luta por políticas, ações afirmativas, enfim, ele vem, né? Tudo aqui, se você não souber o significado de pan-africanismo, pode fazer sentido e você pode ficar perdido, porque cada uma dessas palavras, incitar, reconhecer, descrever, solicitar, conclamar, tudo casa, né? Tudo casa muito com o poema. Mas ele não está descrevendo o quadro de pobreza. Ele não está
solicitando o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada pela independência da Angola. Pan-africanismo não é sobre um lugar só, não é sobre Angola. É sobre todos juntos. E aí a gente fica com conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência. Não é sobre incitar a luta por políticas afirmativas na América e na África. Não está só relacionada, apesar de falar aqui, né, sobre Chicago, que é uma cidade, o Harlem, que é um bairro norte-americano, não é apenas sobre um lugar. Partindo para a questão 2, é da UFES de 2015. Lembrando, gente, que a UFES, a Estadual de Feira de Santana, não tem mais vestibular. A gente só consegue entrar agora pelo Enem, né, pelo SISU. Mas como é uma universidade extremamente competente e que é de extrema relevância aqui para o Recôncavo Baiano, vale a pena a gente estudar a partir de uma questão dela, né? É um trecho, né, que vem falando sobre a questão do Império Britânico, sobre essa retirada dos ingleses do que ele chama aqui de subcontinente indiano. É basicamente também o que aconteceu na África. Lá atrás, no imperialismo, na partilha da África, por exemplo, eles dividiram tudo ao interesse deles, bagunçaram mesmo, deixando etnias diferentes juntas, etnias rivais, grupos rivais juntos e os grupos amigos separados, fizeram ao jeito deles, e quando eles viam que não iam ter mais condições de manter isso, com o fim aqui da Segunda Guerra Mundial, saíram, né? Iniciaram o processo de retirada. Mas aí agora, quem é que vai comandar esse espaço aqui agora? Porque as fronteiras não foram redefinidas. Ficou do jeito que eles decidiram lá atrás. Então, quem é que vai aqui agora? Que grupo é que vai dominar? Então, essas diferenças de grupos, né, de costumes, de religião, tudo isso é fundamental para o que a gente tem hoje, de um cenário destruído, de uma sociedade mal estruturada, porque é um povo que precisa se unir primeiro para daí sim edificar suas estruturas. E com certeza a gente não tem isso justamente por esses fatores de divisão ética e religiosa. E não é diferente como ele vem falando aqui na Índia. E aí, no enunciado, ele te pede para fazer uma comparação entre o Império Britânico e ele te pede pelos seus conhecimentos sobre a desagregação do Império Romano. E aí fala, né? Esses conhecimentos permitem colocar como ponto de semelhança entre os dois fatos históricos, entre outros, e aí ele te pede para você relacionar o Império Romano lá atrás, bem lá atrás, com aqui essa questão do fim, entre aspas, do imperialismo, né? Desse imperialismo propriamente dito, né? Que foi a grande causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar rapidinho do Império Romano, que durante a Pax Romana eles pararam de expandir. Era justamente nessas expansões, né, nessas invasões e conquistas de outros lugares que eles conseguiam escravos, e os escravos mantinham a sociedade romana, né, essa organização romana. A partir do momento da Pax Romana, eles pararam de expandir, Pax, né, paz, então estava tudo bem, tudo tranquilo, sem revoltas, e foram aí que eles enfraqueceram. Sem essa conquista de novos escravos, né, a partir do momento que esse lugar é dominado, aquelas pessoas que estão ali são os meus escravos, escravos de dominação. Então, quando eles pararam de expandir, isso enfraqueceu a sociedade. E eram escravos de diferentes lugares, com diferentes estilos de vida, com diferentes etnias, com diferentes crenças, enfim. Então, você já viu que é aí. Essa é a semelhança. Vamos agora procurar isso numa linguagem que esteja aqui nas alternativas. Houve realmente, como a fala, a invasão desses povos estrangeiros, dos bárbaros, que é daí que a gente tem essa queda mesmo do Império Romano, e a única forma de se proteger e de estar segura nos feudos, e aí se inicia o feudalismo. Mas a gente não tem isso aqui, né? Nessa questão do Império Britânico, não houve invasão de povos estrangeiros. Desorganização administrativa consequente da ruralização da economia. Ruralização. A D vem trazendo sobre essa questão
da rejeição ao cristianismo, que representava a religião do dominador, não é, com certeza, um ponto em comum. O conflito entre republicanos e monarquistas, que buscavam, respectivamente, acelerar a desagregação do imperialismo e fortalecer o poder do império, a gente está vendo que a gente já está num momento da história, que é bem recente, onde a gente não está mais nessas monarquias, as monarquias não estão mais com força. Então, nos sobra a B, a extensão territorial e a diversidade étnica e cultural dos povos conquistados. Ponto. Esse é o ponto em comum. Justamente pela questão tanto da Pax, nessa dominação dos outros povos, povos diferentes, e aqui na Índia, como a gente também pode ver no continente africano, povos de diferentes lugares que agora vão ter que se organizar. A gente bagunçou, mas aí agora a gente tá saindo e agora vocês vão ter que se organizar aí, boa sorte. E por isso que a gente vê hoje tantas guerras civis e essa falta mesmo de organização, que não possibilitam esses lugares prosperarem, esses lugares crescerem e terem uma grande visibilidade, né? Um lugar de protagonismo no mercado internacional e, né, no mundo no geral, né?